Amém? Eu também perdi meu canal do YouTube também. Perdi meus aplicativos com a questão do outro celular. Eu acabei perdendo meu canal do YouTube. Estou abrindo outro. E vamos em frente. Né? Segunda Crônica, capítulo 33, versículo 1. E no decorrer desse versículo, eu vou explicar a você o sentido dessa mensagem. Todos acharam? Incline sua cabeça e vamos pedir direção ao nosso grande Deus. Pai querido, em nome do teu Filho amado, nosso santo e maravilhoso Jesus Cristo, Pai da glória, o Deus de misericórdia, Deus das novas oportunidades, dos novos recomeços, toma a direção, meu Pai, desta palavra, dessa mensagem. Fala o coração dos teus servos, Pai, que aqui se encontra nesta noite de hoje. Fale com cada um de nós. Isso nós te pedimos em nome do Pai e do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que diz assim: olha, o reinado de Manassés é o título da mensagem de 2 Crônica, capítulo 33. E continua dizendo: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante do povo dos filhos de Israel. Amém. Vamos parar um pouquinho aqui. A mensagem principal vai ser no versículo 10. Mas para você entender o 10, você precisa entender aqui o começo. Observe o que a palavra nos diz, que Manassés, ele era filho do rei Ezequias. O rei Ezequias morrendo, Manassés reinou em seu lugar. Mas a Bíblia diz que Manassés fez tudo o que era mal perante os olhos do Senhor. Mas observe que ele reinou 55 anos. Mesmo ele praticando o que era mal, Deus permitiu ele reinar 55 anos. Então, durante esses 55 anos, Deus falou com Manassés muitas vezes, mas na verdade ele continuava fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. Se você ler lá para frente, eu não vou entrar nesse assunto agora, ele queimou seus filhos aos Baales, ele fez um monte de abominações diante de Deus. E eu posso dizer assim, foi 55 anos Deus falando com Manassés, como ele tem falado com cada um de nós. Nós vamos entender dentro dessa mensagem que há 3 etapas da voz do Senhor. Guarde bem isso aqui. Há 3 etapas que Deus fala. Ele fala por milhares e milhares de vezes nessas 3 etapas. E nós vamos entender quais são elas. Então Manassés reinou 55 anos, fazendo o que era mal, o que era desagradável diante de Deus. E Deus continua falando. Mas olha no versículo 10 o que Deus diz. Fala assim: olha, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Todos estão acompanhando? Vamos ler o 10 de novo. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e os levaram aonde? Levaram para onde, gente? Para a Babilônia. É aqui que eu queria chegar. Isso é a
a primeira etapa que Deus ele fala com o homem. Nós vamos entender hoje. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos a palavra do Senhor, Deus ele nos trata com todo cuidado. Nós erramos daqui, erramos dali, e o Senhor está sempre nos dando uma oportunidade. Observe bem, que as coisas que você fazia, que nós fazíamos no começo, se nós fazer hoje, a coisa já aperta mais. Isso é a época do primeiro amor. Quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos ali, erramos daqui, o Senhor nos repreende dali, nos repreende daqui, nos corrige daqui, não deixa nada de mal nos acontecer, porque Ele está cuidando, Ele está nos preparando. Ele vai falando: olha, não faça isso, não faça aquilo. Ele fala: não faça aquilo outro. E em muitos casos Deus vai falando, mas a pessoa que não dá ouvido à voz do Senhor, Deus vai falando, e ele continua fazendo o que é mal, desobedecendo, não quer mudar. Deus fala: muda, perdoa, libera o perdão, me busca. Isso é a primeira fase. Me busca, me adora, perdoa, ama, faz assim, faz aquilo outro, não faça tal coisa. E a pessoa continua fazendo, ele continua falando. Só que chega um tempo, diante desse tempo, o Senhor fala tanto, e a pessoa não dá ouvido, ele começa, eu vou usar um termo bem conhecido, ele começa a estreitar, ele começa a apertar o cinto, aí começa a vir as pelejas, as lutas. A pessoa fala assim: por que eu estou passando por tudo isso? Porque em muitos momentos nós não obedecemos a voz do Senhor. E tudo isso que Deus faz, Ele faz para que nós venhamos mudar. Mesmo Ele permitindo que passamos por tantas pelejas, Ele permite isso para que a gente mude, para que a gente busque Ele, para que nós se entregue a Ele, para que nós não trilhe o caminho tortuosos. É como um pai que cuida do filho. Você observa quando seu filho é pequeno, é novinho, você pega ele pela mão e começa a andar com ele, começa a ajudar ele a dar os primeiros passos. Mas quando ele já está grande, você já começa a deixar ele andar. Mas na medida que ele vai andando, você vai começando a observar, para ele não cair em nenhum buraco, não se machucar, não cair e se machucar diante de você. Não é assim? É o cuidado do pai e da mãe. Assim também é Deus. Só que quando o filho cresce, se ele continuar fazendo o que é mal e desagradável diante do pai, o que é que o pai faz? Eu não tenho o que fazer, eu estou lutando, estou perdoando, desde novo eu pelejo com ele, eu pelejo com ela, mas ele não muda, ela não muda, ele não quer mudança, eu não sei o que faço mais, não posso fazer mais nada. Não é assim? Deus também é a mesma coisa. Manassés reinou 55 anos, fazendo o que era mal, mas quando chega na frente, Deus fala assim: agora acabou o tempo do amor, o tempo de tratar ele somente falando, agora eu vou permitir que ele passe por algo pior. Mas mesmo assim ainda era para ver se Manassés se convertia a Deus. E aí Deus chama o rei da Síria e manda prender Manassés com ganchos e amarra com cadeias e leva para a Babilônia. Babilônia quer dizer escravidão. Sabe quando é que isso acontece na nossa vida? Quando Deus fala, a gente não obedecemos. O orgulho, a vaidade, a prepotência, ela fala mais alto. E Deus vai falando, quando não tem mais jeito, Ele permite vir doenças, Ele permite vir problemas, Ele permite o diabo tocar na vida da pessoa, Ele permite as perturbações, para essa pessoa reconhece e busca verdadeiramente a Ele. Mas tem gente que mesmo passando por tudo isso, não se rende, não se quebra, não quebra o orgulho, não quebra a vaidade, não deixa a soberba, continua fazendo as mesmas coisas. E na medida que a pessoa vai desobedecendo, eu vou usar esse termo novamente, o cinto vai apertando. Isso é a segunda etapa da voz do Senhor. A coisa vai dificultando, porque na medida que nós estamos enfrentando pelejas e lutas, nós precisamos abrir nosso coração, que é uma oportunidade para que nós volte para o Senhor,
oração e peça perdão, e peça misericórdia. Quebra o nosso orgulho diante do Senhor. Senhor, me perdoa, eu preciso do teu perdão, eu preciso da sua misericórdia, Senhor. Eu preciso do teu Santo Espírito, me ajude, tira de mim essa vaidade, tira de mim esse mal, me ajuda. É o que a pessoa se quebrantar. Mas tem pessoas que não, mesmo passando por tudo, não se quebram. Deus chama o rei da Síria, quer dizer, o mal, e fala assim: vai lá e prende ele, leva ele para a escravidão. E quem ia para a Babilônia, na verdade, era o fim de tudo. Era para a escravidão, não tinha mais volta. Quem ia preso para a Babilônia, para ser escravo, não tinha mais como voltar. Imagina um rei sendo preso, levado para ser escravo. Só que aí Manassés tem uma qualidade que falta em muitos de nós. Quando ele vai indo para a prisão, vai indo para a Babilônia, olha o que ele diz. Olha, no verso 12, né? Olha o que ele diz: ele, angustiado, suplicou de várias ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de quem? O Deus de quem? De seus pais. Quando ele vai sendo levado para a escravidão, no meio do caminho ele lembra: Deus pode me salvar. O Deus de meus pais, o Deus que meu pai Ezequias falava, o Deus que meu pai Ezequias apresentou para mim, o qual eu me distanciei dele, esse pode me socorrer, esse pode me salvar. E ele começa a clamar, ele começa a pedir, ele começa a suplicar a misericórdia de Deus, começa a se humilhar perante o Deus de seus pais, e a misericórdia de Deus alcança a Ezequias. O que Deus tem nos falar nessa noite de hoje? Até quantas vezes Deus tem de falar comigo e com você? Quantas vezes Deus tem de chamar a nossa atenção, dizendo assim: faça isso, e a gente continua fazendo, desobedecendo a voz do Senhor? Nós precisamos ficar atentos a isso, precisamos ficar atentos à voz de Deus. A maioria das vezes que nós enfrentamos peleja, não é que Deus quer que nós passemos por essas pelejas, é nós que a temamos, nós somos teimosos. Você percebeu que nós somos teimosos? Quem está entendendo a palavra, gente? Quem está entendendo? Você já percebeu que nós somos teimosos? Deus fala, mas nós a maioria das vezes não damos ouvido. A maioria das vezes nós fazemos de conta que não estamos ouvindo Deus falando. E precisamos abrir nossos olhos para isso, para que nós não venhamos ser levados à escravidão, nesse caso, ser levados pelo inimigo através da nossa desobediência. Se as coisas estão difíceis na nossa vida, clame o socorro de Deus. Se as coisas estão difíceis na nossa vida, clame pelo sangue de Jesus Cristo, e Ele vai te socorrer. Manassés estava preso. Manassés estava indo sendo levado para a Babilônia, para ser escravo. Mas na medida que ele clama, ele lembra do seu Deus, ele começa a buscar, e Deus socorre a Manassés. Deus também está pronto para nos socorrer. Deus está pronto para ouvir a sua oração. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo a sua súplica. E uma hora ou outra o socorro dele chega na minha e na sua vida. Mas precisamos clamar, precisamos buscar, precisamos suplicar a misericórdia de Deus, mesmo quando tudo está impossível. Clame a Deus, busque a Deus. Olha o que ele fala no verso 13. Olha, fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era quem? Que o Senhor era quem? Para Manassés não havia saída. O final dele era a Babilônia. O final de Manassés era ser preso, era ser escravo. Mas quando ele suplica ao Senhor, Deus ouviu a oração de Manassés e se tornou favorável a ele. E na medida que ele suplica, Deus faz ele voltar novamente
para Jerusalém e novamente reinar. Só que ele já reina com outra visão. Mas se Manassés não abre os olhos, não abre o coração e busca a presença de Deus, ele morria na escravidão. Não é assim? E tem gente falando, geralmente, fala toda a igreja de Jesus, tem gente morrendo na escravidão, morrendo escravo na Babilônia, mas não abre o coração para pedir misericórdia a Deus. Tem gente sendo levada ao cativeiro. Tem gente que está sendo levada ao cativeiro, mas mesmo assim não dobra o joelho e clama a misericórdia do Senhor. O orgulho tem falado mais alto, o mundo tem falado mais alto. Mas nós precisamos entender, nós que estamos buscando a Cristo, nós que estamos buscando a presença de Deus, a sua oração está sendo ouvida, a sua súplica está sendo ouvida, e Deus vai fazer você voltar novamente à sua vida normal. Pastor, a minha escravidão é a perturbação da minha casa, a minha escravidão é a enfermidade, é a doença, é os problemas. Mas ele está dizendo, clama que eu vou fazer você voltar novamente a ter saúde. Clama no meio em direção dessa escravidão que você está indo. Clama que eu vou fazer você voltar a ter saúde. Eu vou fazer você voltar a ter paz. Eu vou fazer você voltar a ter vida plena novamente. Mas clama, suplica, implora. Quem está entendendo a palavra? Gente, tome posse dessa palavra. Isso é a segunda etapa do que Deus fala com a gente. Mas tem gente que mesmo assim não se dobra, não se curva, não se entrega. Precisamos, diante dos problemas, nos prostrar diante do Senhor, clamar ao Senhor, buscar Deus, servir a Deus em espírito e em verdade, abrir nosso coração. Senhor, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero ser batizado pelo teu Espírito, eu quero carregar a tua presença na minha vida, eu quero ser cheio da tua glória. Então me ajuda a sentir a presença do Senhor. Tem gente, também no nosso caso aqui, vai falando geralmente, que não sabe o tempo que sentiu verdadeiramente a presença de Deus. Tem gente que até ora, de vez em quando ora, mas na verdade não sente a presença. Porque a pessoa até ora, mas não consegue chorar aos pés de Cristo, não consegue se humilhar, não consegue abrir. Tem gente que até ora, mas a oração é aquela oração fechada. Eu vou dizer para você, tem gente que tem um coração tão duro, que quando você ora, chorando aos pés de Cristo, tem gente que acha que é um motivo de, como eu posso dizer para você, um motivo assim de zombar. Fulano só chora. Não, é um chororô, quando está orando é um chororô que se misericórdia. Aí quando a pessoa não chora aos pés de Cristo, ele vai como Manassés, ele chora aí para a escravidão. Quando a pessoa não chora aos pés do Senhor, clamando e pedindo misericórdia, ele chora debaixo do chicote da escravidão. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não vamos ser levados para lá. Mas precisamos clamar pelo sangue de Cristo, precisamos buscar a presença do Senhor, precisamos suplicar a misericórdia. Você já observou que tem pessoas que há dois tipos de pessoas dentro da igreja? Tem aquele que clama, tem aquele que não se arrepende, e tem momento que há aquele que se arrepende, que busca a misericórdia de Deus, ele até peca mais do que o outro. E você vê Deus mais na vida dele do que na vida do outro. Por quê? Porque um peca muito, talvez peca mais do que o outro, mas o arrependimento, ele traz a misericórdia de Deus para a vida dele. Vamos aqui no verso 21, você vai entender o que eu estou falando agora. No verso 21, nós estávamos falando de Manassés, aqui nós vamos falar do filho de Manassés, para nós fazer a comparação entre um e outro. Nós precisamos entender a palavra. Olha o que ele diz, olha. Amon era filho de Manassés. Manassés morre, reina Amon. Olha o que ele diz. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém, e fez o que era mal
perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Como fizeram o que, gente? Como fizeram Manassés, seu pai. Porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e o serviu. Mas, olha o que ele fala no verso 23: mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhou. Antes Amon se tornou mais e mais o quê? Culpável, ou culpado. Vamos ao nosso tema aqui. Observe uma coisa: Manassés comete um monte de pecado, mas quando Manassés vê que o cinto apertou, Manassés se arrepende, e Deus dá graça, dá misericórdia sobre Manassés. O filho dele, Amon, quando ele começa a reinar, pratica os mesmos pecados de Manassés. Só que a Bíblia fala, mas ele não se humilhou como Manassés. Ele não se rendeu. O orgulho tomou conta, a vaidade tomou conta, a prepotência tomou conta, a soberba tomou conta, o mundo tomou conta. Ele não conseguiu se humilhar diante do Senhor. Observe que Manassés reina 55 anos, Amon reina 2 anos. E nesses 2 anos ele não se rende a Deus. Olha a diferença entre um e outro. Os dois pecaram, os dois caíram, mas com Manassés Deus foi favorável a ele. Já Amon, perdição. Porque a diferença não está no tamanho ou quanto a gente pecamos. Não que isso não dá direito de pecar, não é negativo, mas a diferença não está no tamanho do pecado. A diferença está como nós estamos nos humilhando diante do Senhor. Nós precisamos, mesmo que nós erramos, falhamos, a nossa única saída é se humilhar diante de Deus. Eu falava com o meu irmão ontem, eu conversando com ele, e ele falou assim: irmão, aqui muitas pessoas falam assim, que todo pecado é do mesmo tamanho, todo pecado é igual. Eu disse: não, na verdade nem todo pecado é igual. Todo pecado leva o homem à perdição, mas tem pecados, cara, eu falo bem, tem pecado que é para a morte, e tem pecado que não é para a morte. Então todo pecado não é igual, mas para todo pecado a solução. O que nos leva a se perder, seja um pecado grande ou pequeno, é a falta do arrependimento, é a falta de você pedir misericórdia e se arrepender diante do Senhor. Nós temos aqui dois exemplos, um exemplo de Pedro e Judas Iscariotes. Pedro chega diante da guarda do palácio e fala assim: olha, alguém pergunta, vem cá, tu és do povo de Jesus? E Jesus fala assim: não, nunca vi esse homem. Não, tu é dele porque tu fala igual a eles. Resumindo, mas ele nunca vi esse homem na minha vida, não conheço ele. Ou seja, ele negou Jesus por Deus 3 vezes. Mas como ele encontra com Cristo, ele se arrepende e chora amargamente. A diferença de Judas é que Judas entregou a Jesus, mas ele não se arrependeu, se encheu de emoção. Ele até jogou as moedas, entregou as moedas como uma questão de remorso, mas dentro do coração de Judas não havia o que? Arrependimento, porque se ele se arrepende, ele também seria salvo. A questão está no arrependimento. Ah, pastor, mas fulano tem um pecado, tem pecado tão grande, mas se ele se arrepender, ele será salvo. Mas eu peguei tão pouquinho, e se não se arrepender, a nossa salvação, porque esses pequenos pecados estão comprometidos diante do Senhor. Ou seja, o que muda é o arrependimento. Manassés se arrependeu, Amós fez o contrário. Ele não se humilhou diante do Senhor, e por isso ele se tornava culpado dias após dia, mais e mais ele era culpado diante de Deus. Então, resumindo esse primeiro texto, se arrependa, peça misericórdia a Deus. Peça misericórdia a Deus. Pastor, mas eu não estou fazendo nada de errado. Nós precisamos da misericórdia de Deus todo dia, igreja. Por mais que nós aparentemente não esteja pecando, praticando pecado, mas nós pecamos a todo tempo. A Bíblia diz que a nossa santidade diante de Deus
nossa santidade diante de Deus é comparada a um trapo de imundície. Sabe aquela pessoa que se torna tão santo? Não, fulano parece um santo. Diante da santidade de Deus, é um trapo de imundície. Então observe, e nós que andamos pecando todo o tempo, errando, é por isso que todo dia peça perdão a Deus, se arrependa, peça misericórdia, peça perdão, chore aos pés do Senhor, clame ao Senhor, suplique pela misericórdia de Deus, se arrependa. Precisamos nos arrepender a cada momento, pelo que falamos, o que pensamos, como agimos, como andamos, em tudo falando, pecando diante do Senhor. O que nos leva a ser salvo é o arrependimento, é nós pedir misericórdia, nós nos arrepender e pedir compaixão a Deus. Isso nos leva a ser salvo. Deus tem ouvido a nossa oração, a nossa súplica, mas precisamos nos arrepender. Lá em Isaías 59, versículo 1 e 2, ele fala assim: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão tampados ou entupidos para que não possas ouvir, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades faz separação entre a gente e Deus. Mas quando nós nos arrependemos e clamamos pela misericórdia, buscamos perdão, a misericórdia de Deus vem sobre nós. Jesus, Ele quer salvar cada um de nós. Precisamos nos arrepender, precisamos nos render diante dEle. Mas se nós não nos render, pastor, Deus ele nunca nos abandona. Será? Eu vou perguntar para vocês: quem acha que Deus abandona pessoas? Que não seja agora, está repreendido. Quem acha que Deus abandona pessoas? Quem pode me falar aí? A irmã Daniela. Acha que Deus abandona a pessoa? Quem mais? Está bem? A missionária Cláudia. Deus abandona, Ele rejeita. Aqui entra a terceira etapa que eu estou falando. Ele começa tratando com todo amor, protegendo, guardando. As três etapas que eu falei com você que Deus fala. Aí quando a pessoa não obedece, Ele leva para onde? Ele permite o mal tocar da pessoa. Mas mesmo assim, a pessoa ainda se rende a Ele. Mas quando a pessoa endurece o coração, que não obedece ao que Ele faz, se você for em Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, 28. Você vai entender o que Deus quer falar com a gente hoje, ou o que o Espírito Santo está falando. Romanos capítulo 1, versículo 28. Olha, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 28. Deus, Ele rejeita pessoas. Quando a pessoa endurece o coração e segue o seu próprio caminho, ao que Ele diz: e por haveres desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental irreprovável para praticarem coisas inconvenientes. O próprio Deus, o que Ele entrega. Como é se entregar? É quando Ele vai falando, a pessoa não dá ouvido, Ele solta. Eu vou usar um termo que não cabe mesmo, mas eu vou esse termo. Ele solta a rede e fala assim: vai embora, pode ir. Não existe castigo pior na vida de um ser humano quando Deus deixa ele fazer suas próprias vontades. É a pior coisa na vida de um homem, de um ser humano, é quando Deus solta a rede e fala assim: vai, segue teu caminho. É o fim da pessoa. E tem pessoas que Deus já rejeitou. Tem pessoas que Deus já falou tanto. Tem muitas
pessoas que já falou tanto, e falado, já permitiu coisas terríveis acontecerem na vida da pessoa, para ver se a pessoa se arrepende, para ver se a pessoa se rende, para ver se a pessoa se volta para ele, para ele dar uma nova chance. Mas mesmo assim tem muita gente que endureceu o coração. Está lembrando o nosso caso aqui, mas falando geralmente, endureceu o coração, não consegue mais ouvir a voz de Deus. E aí entra na pessoa o quê? Um sentimento maligno. É quando a pessoa começa a praticar coisas ruins, e para ele está tudo em casa. É aquela pessoa que ele pratica coisas ruins, desagradável ao Senhor, algo pecaminoso, mas ele não sente mais nada. Tem assim? Eu já passei por muitas pessoas assim. Irmão, isso aí, eu faço isso aí direto, aí para mim não sinto nada, estou tranquilo, meu irmão. A Bíblia diz que se minha mente me acusar é pecado, se não me acusar não é pecado. Eu falo dele, cuidado, irmão. Cuidado, porque se Deus tem falado tanto com você e você não deu ouvido, não é mais uma obra de Deus, já é uma mente cauterizada, voltada completamente para o pecado, aonde o pecado não é mais nada na vida da pessoa. É aquela pessoa que não está nem para as coisas de Deus, mas ele segue uma vida aparentemente bem. Quem está de fora vê que a pessoa não está bem, que a pessoa está seguindo um caminho maligno, mas a pessoa bate no peito e fala assim: eu estou bem, eu estou em paz. Tem gente assim, e na verdade não está em paz. É porque Deus já soltou, como eu falei, soltou a regra assim: vai em paz, vai, faz tua vontade. Eu vou dar um exemplo. Saul, Deus rejeitou Saul? Rejeitou. Observe a diferença de Saul, em cima do que eu estou falando, Saul e Davi. Se nós observar entre Saul e Davi, no termo pecaminoso, Davi pecou 1000 vezes mais do que Saul. Não é assim? Davi, ele toma a mulher do seu servo, estou falando lá por cima, ele toma a mulher do servo dele, de Urias, ele engravida a mulher, ele manda matar o marido da mulher, para tomar a esposa, para tomar ela como esposa. Olha que ato pecaminoso. Só que, e Deus fala assim: Davi é um homem segundo o meu coração, é um homem, Davi é o menino dos meus olhos, Davi é meu amado. Por quê? É porque Deus valorizou o pecado de Davi? Não. É porque Davi caiu, Davi pecou, mas na medida que ele caiu em si, ele se arrependeu. Eita Jesus! Davi clamava, chorava, gemia, clamando a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. E quando um homem clama a misericórdia de Deus, Deus não rejeita, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho do nosso erro. Se nós clamar a misericórdia de Deus com arrependimento, Ele nos alcança imediatamente. Amém, igreja? Então o que muda é o arrependimento. E eu me segue Saul aparentemente pecou pouco, desobedeceu seu sim. Qual que foi a desobediência de Saul? Ele falou assim: olha, Saul, tu vai lá, resumindo já no final, tu vai lá e mata todos os amalequitas. Mata todos, mata o rei, mata homem, mulher, criança, recém-nascido, tudo que tem fôlego de vida, mata todos. Pastor, Deus mandou matar as crianças, com certeza, mandou matar, ainda fala assim: matar criança, recém-nascido, jovem, o velho, a mulher, mata tudo, animal, boi, vaca, assim, ovelha, tudo que a fonte de vida mata todos. Qual que foi o pecado de Saul? Saul foi lá, matou aparentemente tudo, mas ele pensou: peraí, o rei Agag, né, o rei chamado o rei Agag, é um rei muito rico, eu não vou matar ele não, porque nós podemos fazer uma aliança com ele e vou ter benefícios para o povo de Deus. O gado, não vou matar o gado gordo, não vou matar não, porque eu levo o gado para lá, o despojo do gado, vou matar o gado para fazer sacrifício ao Senhor e dar comida aos homens. Essa foi o pecado de Saul. E de lá, Deus fala com Samuel: vai lá. Saul me desobedeceu. Fala com ele que hoje mesmo
eu tirarei o reinado dele e darei a um melhor do que ele, que era Davi. Hoje mesmo. E quando chega diante de Saul, essa vai perguntar: Saul, o que tu fizeste? Ele falou a mesma coisa: não, eu poupei o gado para dar comida ao povo e sacrificar o Senhor. Aí Deus fala assim: se agrada o Senhor mais do sacrifício, não, Saul, o Senhor se agrada mais da obediência. A obediência é melhor do que o sacrifício. A rebeldia, ele fala assim, é com o pecado e feitiçaria. E naquele momento Saul perdeu o reinado. E a Bíblia diz: quando Samuel sai de perto de Saul, o Espírito de Deus se retirou e entrou nele o Espírito satânico. E perturbava Saul de dia e de noite. Pode ver que Davi chegava lá para tocar a harpa para Saul. Observe a falta do arrependimento, a falta de quebrantamento que leva o homem. Quando a pessoa se enche do orgulho, da vaidade, da prepotência, não se curva diante de Deus, o mal se aproxima. É tudo que o mal precisa para se apoderar da pessoa, é achar uma pessoa que não se quebra diante do Senhor. Quando o inimigo é que ele vê que a gente está com o coração fechado, não oramos, não clamamos, não buscamos, não pedimos perdão, e eu posso, eu faço, eu estou cheio de direito, cheio de razão. É tudo que Satanás precisa para destruir uma vida. Só precisa disso. Porque Jesus fala bem claro: ele ama os humildes, mas rejeita os soberbos. Irmão, eu vou dizer para você, eu erro o tempo inteiro, eu perco a todo tempo. Mas se tem uma coisa que, pela misericórdia de meu Deus, o diabo nunca deve me pegar, é com o coração cheio de soberba, de orgulho. Porque cada vez que eu erro, que eu vejo que o negócio apertou, eu não corro de Deus e digo: não, eu corro para isso aí, eu estou aqui, me ajuda. Peguei, errei, falei demais, conversei demais, fiz o que era errado, me ajuda. E aí, meu filho, enquanto eu não sentir o perdão de Deus, eu não paro de pedir perdão. Se for semana a semana, um mês é um mês, estou ali. Senhor, me perdoa, me ajuda, me perdoa, eu pequei, Senhor. Mas tu vai pedir perdão ontem, peço hoje, peço amanhã. Quando eu não sentir o perdão, porque você sente. Quando você pede perdão, às vezes que ele te perdoa, tu sente. Eu estou mentindo? Quando você pede o perdão de Deus, que ele te perdoa, você sente o perdão. Aí, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo seu perdão. Seguir minha vida. A nossa vida é assim, nós estamos sujeitos a isso, a errar e pecar a cada momento. Só que o que nos leva a nos aproximar do Senhor, ou continuar com o Senhor, é em você se arrepender. Arrepende dia após dia. Não deixe, resumir aqui, nós vamos terminar já. Não deixe que Ele nos entregue nas mãos do rei da Babilônia. Não, que nesse caso há um mal. Não, vamos cada dia mais nos aproximar do Senhor, clamar, pedir, Ele vai nos socorrer. Amém, gente? Quem entendeu essa palavra? Então pode glorificar Deus bem forte em nome de Jesus. Peça misericórdia.